Bora Viver Eficiente! Seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje nós vamos falar sobre conviver bem com a cegueira. Mas antes eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós já falamos na edição passada. Se vocês bem lembrarem, existem 3 cores de bengala para pessoas com deficiência visual. A branca, que é para pessoa cega, a verde, que é para pessoa com baixa visão, e a vermelha e branca, que é por surdo cego. E segundo alguns dados do censo mais recente que a gente tem, que é de 2010, no Brasil existem 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E nós estamos falando de 24% da população. E quando nós especificamos para deficiência visual, o censo fala que são 3,4% de pessoas, o que equivale aproximadamente a 6,5 milhões de brasileiros. É gente pra dedéu, né? E quando a gente fala da cegueira mesmo, total, a gente coloca em torno de 582,6 mil pessoas. Então, conviver com a deficiência não é nenhum bicho de 7 cabeças. E eu trouxe hoje aqui no estúdio para vocês o Fábio Ricardo, o psicanalista que vai dar para vocês uma lição de vida tremenda. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kika. Eu que agradeço você estar vindo aqui aceitar o nosso convite de passar alguns minutinhos falando sobre a sua história de vida. Sem problema. Né? O Fábio, a gente também, para quem não sabe, além de ser psicanalista, ele também é médium. Então é aquela pessoa que eu ligo para pedir algumas orientações espirituais, sabe? Porque é ele que consegue deixar o nosso malvado preferido, nosso pequeno diretor Braguinha, calminho. Não é verdade, Fábio? Né? O Braga tem essa característica. Eu acho que já vai virar um personagem, né? Ele é nosso malvado preferido. Eu não largo mais dele, ele não larga mais de mim, ou sei lá o que. Eu já falei, depois de 5 anos não tem mais como. Já tá ali registrado. Mas vamos lá, Fábio. Nosso tema é convivendo bem com a deficiência visual. Uhum. Quando você se tornou uma pessoa com deficiência? Bom, após uma conjuntivite de 22 dias, eu fui tendo alguma dificuldade. E os médicos diziam que era normal aquilo. Até eu perceber que estava alguma coisa estranha, porque eu ainda dirigia, dava aula, e eu tinha que usar lupa, depois eu comecei a usar óculos de grau para perto, e juntei o óculos com a lupa, e chegou o ponto que eu fui fazer a renovação da carteira de motorista, com toda a dificuldade, que eu não dirigia à noite, mas eu fui e eu tive que fazer com óculos e fui encaminhado ao médico. E aí fui no mesmo dia. E aí foi descoberta uma catarata. Dessa catarata foi se descobrindo outros problemas. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 53. 53 ele está, gente. Ele falou bem baixinho para ninguém escutar. Eu estava com 40 anos. Então faz 13 anos de deficiência. Isso. Muitas pessoas, quando elas se tornam pessoas com deficiência, elas relatam aquele período de luto. Sim. Como foi esse período para você? Até você se acostumar com a sua nova característica física. O problema, na realidade, ele passou a existir quando eu fiz, na realidade, o transplante e não deu resultado. Então, até então, eu estava no positivismo total, acreditando que estava ali irregular, mas ia ter a solução. Aí, depois que veio o luto, aí é difícil, não tem como. Você se permitiu ficar no luto quanto tempo? Olha, eu acredito que foram assim, uns 6 meses de muita raiva. Uma raiva constante do dia a dia. E percebendo que cada dia uma coisa menos se pautava na minha vida, né? E até que, de repente, eu descubro que eu falei assim, não, peraí, eu consigo fazer algo ainda, então eu vou utilizar esse mecanismo. E com a ajuda, de outro, a coisa foi influindo e isso foi dando realmente. O que ajudou a sair do luto foi o apoio, que não me foi negado, mas que é difícil. Você teve todo o apoio da sua família? Na realidade, o Hamilton, ele sempre foi a pessoa presente em todos os momentos, ele acompanhou passo a passo. Fantástico. Enquanto filhos, por incrível que pareça, eles foram se distanciando. Parecia que era uma muleta a mais, não era só a bengala que a gente carregava, mas a própria pessoa se torna um obstáculo para quem é jovem.
Então, hoje, o deficiente visual, ele enfrenta muita dificuldade em muitos locais em função dos jovens. Então, você passa, por exemplo, eu ainda dava aula nessa época com ajuda e falavam assim, o professor ceguinho. Mas não era aquele tom no sentido do ver, né? Mas sim no sentido pejorativo, de querer ofender, de diminuir. O negativo, né? Então, era complicado, mas consegui. E hoje, eu digo para todo mundo, gente, não existe deficiência. Né? Para tudo na vida você pode ou não pode, só tem um não no meio, tira ele e o resto. E vai que vai. Esses dias eu estava conversando pelas redes sociais com a Analine, ela é lá do Acre. Sim, gente, o Acre existe, está lá no mapa e eu tenho uma modelo cadeirante jornalista para comprovar essa existência desse estado. E ela me mandou mensagem porque ela está fazendo um mestrado. E ela falou assim, Kika, aqui no meu estado todo mundo usa a palavra deficiente de forma negativa. Então, assim, nós estamos deficientes na educação. Eu tenho uma deficiência financeira. E ela ficou incomodada com aquilo. Então, ela falou assim, nossa, estão usando a deficiência de forma negativa. Esquecem que eu sou deficiente e estou aqui. Como você pode colocar para as pessoas que a palavra deficiente não é uma coisa negativa, não é uma coisa pesada? Eu acho que deficiente se torna pesado para todo mundo, para quem fala e para quem ouve. No sentido de, quando eu vejo isso, assim, as pessoas, você quer sentar, né, numa condução, eu me sinto incomodado. Não, eu estou bem, né? Não faz mal, isso aqui não está afetando o fato de eu ter que estar sentado. Então, acho que tirar isso da vida da gente é importante. O deficiente é um fato. É uma característica física. É uma característica, é uma limitação. E isso nos torna o quê? Semelhantes do mesmo jeito, isso não vai fazer diferença. O problema está na questão social, do quanto os outros não estão preparados para se submeter a isso de uma forma mais natural. Então, aí sim, eles acabam enxergando tudo como deficiência, como algo do incapaz. O capacitismo, né? Exato. Fábio, você é médium. Sim. Você sofre algum tipo de preconceito? Porque, tipo assim, como que um médium pode prever? Como um médium pode ler uma carta? Como um médium pode tirar o tarô? Exato. Né? Eu uso cartas maiores e enxergo 5% nesse olho aqui, então eu coloco aqui. Hoje em dia, né, como eu havia falado anteriormente, eu não estou tendo tanta facilidade, então eu utilizo o Hamilton para... Eu mostro a carta ali, falo, vou ter que usar ponto para poder fazer isso. Quando eu utilizo a mediunidade, que sempre eu utilizo antes de tirar as cartas, ou quando eu faço uma vidência com a taça, então aí é algo que eu acho que a falta de visão ela me trouxe uma percepção muito mais aguçada. Então é algo de sentir, né, ouvir. E por incrível que pareça, pessoal, pode ser difícil de acreditar, mas ver, né? Então as situações elas se materializam na minha frente de algo que não é imaginação, é algo de dizer como está se movimentando, coisas desse tipo, mas é um processo de um momento. Então eu percebi que é o seguinte, eu não tenho deficiência visual, até porque, né, como vidente, todos somos, né, a pessoa atribui o fato de vidência a uma pessoa que vê além, né, e videntes somos qualquer pessoa que enxerga. Então, a partir do momento que eu estou vendo uma coisa que você não vê, eu ainda sou um vidente, mesmo não tendo essa capacidade de estar te enxergando aqui, né? Mas e o Fábio enxerga tanta coisa, gente. Mas tanta coisa que eu nem digo para você. Porque é justamente isso, Fábio. Quando eu te conheci, e a gente se conheceu, acho que tem coisa de 1 ano, mais ou menos. Sim. Foi aqui mesmo no estúdio da Demais. O Fábio teve um programa no interior de São Paulo, que é justamente os Bastidores da Mente. Agradeço a Giz por ter apresentado o Fábio pra gente, porque é um presente que a gente leva realmente para a vida. E as pessoas têm muito essa coisa, é o ceguinho. Aí tipo, tem as barreiras arquitetônicas que existem, que as pessoas não estão acostumadas ainda. A gente tem uma lei que fala da audiodescrição. O Viver até pede desculpa, porque a gente realmente entende essa obrigatoriedade da lei, mas a gente tenta colocar na medida do possível a acessibilidade, porque as pessoas não entendem que existe um custo, que esse custo para deficiente, os aparelhos
ortopédicos são um absurdo de caro, existe imposto aí que é altíssimo. A gente está falando de um universo, como eu coloquei no começo do programa, de 3,4% da população que tem alguma deficiência visual, que a gente Paraná, que representa 6,5 milhões, e as pessoas ainda, o governo e algumas pessoas da sociedade, insistem em não enxergar essas pessoas. Ignoram completamente a deficiência. Então, como você se coloca... Você teve a vidência, você era uma pessoa sem deficiência e agora com. O que nesse tempo, nesses 13 anos, como pessoa com deficiência, você coloca como... Não, quando eu via, as coisas eram assim, agora, como sendo uma pessoa com deficiência, ela se tornou uma coisa mais, entre aspas, negativa. Eu acho que funciona como respirar. A gente só se dá conta do ar quando a gente fala, respira. Aí a gente sente, né? Como que está o ar? Está fresco, está quente, né? E aí você vai expressando isso. Então, nós vivemos num ritmo como videntes, né? No mecânico, não percebemos e não discutimos isso de uma forma como andar numa calçada. Poxa, como seria um cadeirante, como seria um cego aqui nessa circunstância? E hoje não. Hoje já é bem diferente, né? Eu sinto isso e reclamo. Tem shopping que não tem piso tátil. Não tem mesmo. É triste, gente. Vocês não fazem ideia o que aquilo significa. Faz você andar reto e aquilo ali não tem shopping que não tem. As calçadas são com desníveis assim assustadores. Você tem que andar na rua e andando na rua você não tem a mobilidade, a segurança, porque quem está de carro não está sabendo se você está com uma bengala, se está vindo no sentido oposto, né? Então, assim, é algo que é muito difícil. Então, hoje, eu consigo perceber e sentir isso na pele, e seria muito interessante que todo mundo colocasse pelo menos um plástico que fosse e saísse nas ruas para poder andar e ver a dificuldade que é para um deficiente. Deficiente visual. A São Paulo, onde o estado, a cidade que nós vivemos, estamos aqui, ela realmente assim, ela fala que, vou criticar um pouquinho só, tá, gente? A Paulista, totalmente acessível, não sei aonde. Não falam mesmo, né? Não sei aonde está a acessibilidade. Em qualquer canto ali você tem problema de esbarrar. Eu estive na Paulista no sábado passado, e é algo que você não tem essa facilidade. Se você estiver sozinho, você sai esbarrando, não tem como, porque não existe acessibilidade no sentido de arquitetura ali, e não existe, na realidade, na educação das pessoas que passam por você. Então, quando você esbarra em alguém, perdão, mas você ouve às vezes um palavrãozinho, né, porque acha que você está abusando, né, esbarrando de propósito. É aquela coisa assim básica. E você passa por aquela, você fala que é cego, as pessoas, oi! Olha, eu sou cego, não sou surdo. Ou gritar, ou o fato de, olha lá, tá, tô olhando. Tá aqui, onde, né, tem que situar. E ainda situando, a gente passa por essa situação de esbarrar em coisas que a nossa mente, ela funciona muito mais rápido, isso aí é fato, né, do que uma pessoa que tem a distração visual. Então, eu estou parado, a televisão está lá falando, eu estou pensando e alguém está conversando comigo, o menino está lá no quarto, eu escuto tudo, fico escutando tudo, fora quando eu estou canalizando, que aí a coisa fica, né, mais complicada ainda. Complica bastante. Você se tornou uma pessoa com deficiência, a gente já tem 13 anos da sua deficiência, e você aprendeu a ler o Braille? O Braille, ele faz parte da sua... Não. Seu dia a dia? O Braille, eu fui para o Dorina Novil, fui encaminhado para lá por uma a doutora Cláudia, uma especialista, e ao chegar lá, eles fazem uma belíssima avaliação, e eles falam, Fábio, olha, não vale a pena você treinar o Braille, a não ser para coisas do tipo escada rolante, algumas informações que tem no metrô, coisas desse tipo. Fora isso, não vale a pena. Então, nós vamos capacitar você, na época, com recursos que era de um determinado banco, que eles têm um mecanismo no computador. Só que aquilo, para mim, foi ficando... muito difícil, essa transição mesmo, né?
E eu falei assim, não quero mais saber disso. Para eu andar de bengala, eu ando porque eu tenho que ter uma referência, por causa não só da questão visual, mas por causa da questão também de outros preconceitos que a sociedade ainda carrega, né? Então, você andar de braço segurando numa pessoa, eles acreditam, mesmo que seja, né, é um casal. E aí eles atingem a gente ou por palavras ou por outras situações. Então eu já passei por alguma situação parecida e aí eu prefiro andar de bengala, mas eu não gosto muito nem de estar saindo. Eu prefiro o meu mundo virtual mesmo. E você acha que, assim, em relação a cão-guia, você se adaptaria com essa realidade? Eu vou falar uma coisa engraçada. Eu chamei o Hamilton de cão-guia essa semana. Né? Adoro. Então eu falei, você é o meu cão-guia, mas é verdade, ele passa e ele vai falando, ó, e é isso, é aquilo, onde está, olha, isso aqui, não sei o quê, e ele vai trazendo aquela memória para mim. Certo. Então o cão-guia, assim como o animal em si, poxa, eu fico triste como um governo não presta esse tipo de apoio da forma devida. É um custo muito alto também. É um custo alto, mas a sociedade merece ter mobilidade, né? Seja no caminhar por uma calçada e seja poder chegar a qualquer lugar, onde até alguns motoristas não aceitam. Se você estiver com seu cão-guia, eles não vão receber você dentro do carro. E o cão-guia, ele por lei, garantia que ele pode usar qualquer meio de transporte, ele pode entrar em qualquer lugar, porque ele está ali prestando um serviço. Exato. E vale só a pena também fazer uma observação, gente, aproveitando que o viver eficiência também é cultura. Quando o cão-guia estiver com a guia dele, não faça carinho e nem tire a atenção dele, porque ele está ali a serviço, tá? Quando for permitido que se faça carinho no animal, o proprietário, o dono, o cuidador, vai tirar essa guia, aí sim você pergunta também para o dono se pode brincar com o animal, tá? Não vai dar uma de louco, de Kika da vida e ir lá brincar com o cachorro sem antes pedir permissão, tá? Que eu sou dessas, adoro um animalzinho. Mas tem que tomar esses pequenos cuidados. Em relação ao seu trabalho, a gente voltando, o Fábio, ele tem assim, já falei anteriormente, a gente se conhece há 1 ano, a gente se conheceu no ambiente de trabalho, sim, eu fui produtora do Fábio com muito prazer. Ele trabalhou também com a Priscila, os bastidores da mente, foi algo assim impressionante. Como você enxerga, olha eu, né, cometendo um erro novamente, mas como você se coloca justamente isso? As pessoas, quando elas estão te vendo na TV, se você não fala, elas não percebem a sua deficiência visual. Não. Aí, a partir do momento que você fala, olha, dá uma lidinha aqui na minha cara, mas como assim? As pessoas, elas fazem, nossa, eu senti que tinha alguma coisa estranha. Ou então fala assim, eu posso te fazer uma pergunta? Isso quando está no particular, né? Uhum. Aí eles perguntam, você tem algum problema assim para enxergar? Aí eu vou e falo, ela, meu Deus do céu. Então, muito mais do que não saber quem eu sou, né? No sentido, porque dentro da psicanálise a gente analisa a questão da posição, Sim. do olhar, de tudo. E isso eu tive que me adaptar, né? Então, hoje eu atendo online, que já é uma dificuldade, né? Mas assim, pela voz. Então, os meus pacientes... tom da voz. Exatamente. Eles já conseguem, eu consigo perceber por cada um, pela convivência, as circunstâncias que estão acontecendo com eles. Então, é algo que faz parte já do dia a dia e as pessoas se espantam, né, com o fato. Então, por exemplo, se me encontram na rua, vão me encontrar de bengala. Ué, mas como? Né? Se você lá está lendo as cartas, né, ou fazendo o serviço de evidência, ou de psicanálise. Então, eu procuro sempre esclarecer isso de uma forma bem natural para as pessoas, para elas perceberem que a dificuldade não é algo que limita ao ponto de eu renegar algum talento ou de não me permitir a novos talentos. Então, e assim, tem uma aceitação e uma credibilidade muito boa. Eu só tenho a agradecer. A sua parte mediúnica, ela veio antes ou depois da deficiência? Antes, desde os 9 anos de idade. Você já fazia? Eu já, desde os 9, eu comecei a ler um baralho comum, que não era permitido na minha casa, jogatina de cartas, e aí a primeira previsão foi o divórcio da minha mãe. O governo
familiar. E depois disso foram acontecendo fatores e eu fui pesquisando, eu sempre fui muito curioso. Então eu fui lendo Barba de Cigano, aprendendo dadomancia. Eu lia, inclusive, uma coisa que é incomum, que é o carvão. Eu riscava o carvão no chão, ficava de frente para a pessoa, olhava para o carvão e revelava. Então, isso foi, assim, se desenvolvendo. Tanto que hoje a evidência na taça, ela é algo que onde eu só pegava nas mãos da pessoa, né, que ainda faço, né, mas, assim, para a distância, eu utilizo a taça com o nome da pessoa, seguro a taça e vou sentindo tudo aquilo que está acontecendo ali por meio daquela vibração que a água acaba emanando. Isso é muito interessante, Fábio. O que você tem a dizer para as pessoas que colocam o deficiente nesse papel de capacitista? Que hoje em dia é a palavra da moda, né? O capacitismo está aí para todo mundo. Bom, é muito importante que cada uma pessoa perceba que dificuldade qualquer pessoa vai ter na vida em relação a alguma coisa. A minha deficiência visual, por exemplo, ela é a minha deficiência visual, mas quem sabe qual é a sua deficiência? Será que ela é visual no sentido de não perceber a minha capacidade ou a do outro? Ou é tão suficiente assim que não consegue também perceber, às vezes, as suas próprias limitações? Então é algo que é olhar para si, perceber que tem limitação, todo mundo tem, umas vão ser físicas, mas as outras são emocionais, né, são psicológicas, são psiquiátricas, ou seja, todos nós temos algum tipo de limitação e nós precisamos nos adaptar a isso. Então, se você conhece alguém que tem algum problema, não trate ele como coitado, por favor. É a pior coisa que existe. Deixa ele vai fazer um monte de piada com você. Então, deixa ele fazer, porque ele não está se diminuindo, não. Ele só está tentando fazer você entender que ele é feliz, assim, do jeito que ele é. Não ao capacitismo, e as pessoas com deficiência, eu acho que elas só precisam de oportunidades, reais oportunidades. A gente tem uma lei de cotas, eu sou a pessoa em cima do muro, sabe? Eu sou a favor e contra. Também. Eu sou daquelas assim, depende do ponto, depende do lado. Porque se não existisse a lei de cotas, as pessoas com deficiência não iam ter a oportunidade de estar se mostrando para a sociedade. Mas muitas empresas prevalecem aquela coisa de obrigatoriedade da lei. E aqui no Viver a gente tem a filosofia de valorizar as pessoas em suas deficiências. Então aqui a gente reconhece cada pessoa pelos seus talentos que ele tem. Pelas limitações. E não pelas limitações, exatamente. E a deficiência é uma característica. Sim, gente. É como você tem o cabelo louro, o outro tem cabelo preto. E nós dois cabelos grisalhos. Né? Eu nem sabia, para mim você era loura, né? Mas tudo bem. Sou grisalha, sou grisalha. Agora, se alguém quiser usar o cabelo azul, roxo, violeta, é uma característica dela. Deixa ela ser feliz daquele jeito, entenda ela daquele jeito, que é a melhor forma de se viver feliz. Olha, o Fábio fez uma colocação assim, que ele falou agora que ele achava que eu era loira. E eu percebi nessa nossa conversa, na verdade já é uma coisa que eu e o Braga a gente tem uma discussão nesses longo tempo, que é justamente a falta da própria audiodescrição. Da gente se colocar para o outro como nós somos. Quando eu te conheci, você fez isso. Eu fiz isso, verdade. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa estritamente alta, eu tenho 1,53 m, olha como eu sou alta. Eu tenho cabelo grisalho curto, enrolado. Eu tenho os olhos castanhos escuros. Tenho o rosto redondo e o nariz de batatinha, tá? Faço questão do meu narizinho de batatinha. E eu devo ter aproximadamente 90 e todos os quilos. Então, eu sou uma pessoa acima do peso. Pode me chamar de gorda, não tem problema, isso não é ofensivo, não me sinto ofendida com esse tipo de coisa, tá? E hoje eu estou vestindo uma camiseta preta, do lado esquerdo está escrito o logo do Viver Eficiente, que é azul, e nós temos uma borboletinha. A borboletinha que representa a metamorfose, as mudanças, e ela é colorida justamente para representar as diferenças. Estou maquiada hoje, estou com a cara linda, toda rebuscada, maravilhosa, que o André Lima, que é o nosso maquiador aqui, sempre agradeço o André
por fazer parte também dessa história. São 6 anos que ele me atura, gente. Ele me atura. Esse eu sou obrigada, viu, Braga? Desculpa, o Braga tá aqui reclamando. Oi, diretor. Ele, eu sei que sou eu que aturo ele, tá bom? Caso você queira fazer sua audiodescrição. Eu sei que eu tenho cabelos grisalhos, eu tenho algo que me incomoda. Gente, por incrível, eu não me incomodo de não enxergar, mas eu me incomodo às vezes de alguns traços. Então, por exemplo, eu dei esse bigode chinês que eu tenho desde criança. Tá? Eu tenho um olho azul, né, por causa da cegueira total, e o outro é totalmente embaçado, mas ele ainda tem a parte, o castanho. Castanho. Eu tenho uns 72, tenho uns 78 quilos. E tem a barba grisalha também. Barba grisalha e cabelo grisalho também. Curto, liso e usa óculos. Isso. Então, esses somos nós. Fábio, é sempre um prazer te receber. O Viver Eficiente está de portas abertas. O Braga acabou de falar na minha orelha aqui que ele vai continuar te pedindo as orientações. Suas palavras são sempre positivas para a gente e a gente quer sempre você do nosso lado. O Fábio já faz parte da equipe, tá, gente? Eu agradeço. Gostaria que você deixasse os seus contatos, o seu Instagram, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais, quiser fazer uma consulta espiritual, eu recomendo. É @Fábio Ricardo Espiritualista no Instagram. Só lembrando que o Ricardo são com 2 Cs. Isso. Deixa alguma mensagem positiva para o nosso pessoal? Olha, tem uma frase que a autora Cláudia Gomes, uma escritora espiritualista que fez muito parte da minha vida nessa caminhada pelo Instagram e faz parte da nossa vida até hoje, que lançou um livro que se chama Apenas Seja Feliz. E essa frase cabe para mim, cabe para você e principalmente cabe para cada um de nós poder realmente levar essa palavra para alguém. Não importa quem seja, como seja, mas que apenas seja feliz. Não se prenda às suas limitações, tá? Vá além delas. Não, a gente sempre vai ter, mas se a gente tem um sonho, a gente tem que persistir. Um forte abraço para vocês e eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!